Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para fazer a tag 50%. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que a cada final de semestre eu vim aqui responder a tag 50%, onde eu vou falar aí um pouco sobre as minhas leituras dos últimos 6 meses, né? Falar sobre as melhores, as piores, leituras boas, leituras ruins e coisas do tipo para fazer aí um balanço realmente desses 6 meses que se passaram. Então vamos começar, né, gente? As perguntas são sempre as mesmas. Eu já fiz várias vezes aqui essa book tag aqui no canal. A última saiu final de dezembro, se eu não estou enganada, ou início de janeiro, alguma coisa assim. Então estou fazendo agora referente ao primeiro semestre de 2025 e lá para o final do ano ou início de janeiro do ano que vem eu refaço então falando sobre o segundo semestre de 2025. Mas vamos começar então para comentar essas leituras desse primeiro semestre. O melhor livro que você leu no primeiro semestre? Bom, gente, essa era uma que eu tava até umas 2 semanas aí, eu tava bem indecisa, assim, porque eu fiz leituras boas, eu fiz leituras que eu amei, que eu favoritei tudo, só que não tinha tido uma leitura em específico que eu tinha parado e pensado, nossa, não, esse é o melhor do ano até agora, sabe? Assim, eu ainda não tinha tido realmente aquela leitura que realmente marcou, sabe? Como eu disse, eu tive favoritos, mas assim, nenhum em específico, e quando eu parava pra pensar, tipo, qual foi o melhor do ano, já vinha na cara qual que foi a resposta, sabe? E aí, aos 45 do segundo tempo, entendeu? A penúltima leitura que eu fiz no mês de junho veio para mudar esse essa questão. E assim, era esperado, porque se eu não estou enganada, já tiveram outros 2 livros dessa autora que já entraram como melhor do semestre aqui nessa tag em anos anteriores, tá? E eu estou falando de Atmosfera, o novo livro da Taylor Jenkins Reid, tá? Eu já coloquei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Carrie Stotts está de volta nessa categoria. Então, assim, era de se esperar, né, que Taylor Jenkins Reid tinha aí essa chance de entrar nessa categoria nesse ano. É, e realmente foi um livro que mexeu bastante assim comigo, né? Eu já falei, eu fiz uma mini resenha lá no meu Instagram, no vídeo de lidos de junho eu falei sobre. A Atmosfera é um livro que me pegou, assim, porque apesar de que eu esperava muito por ser um livro da Taylor Jenkins Reid, eu não sabia muito o que esperar da história, eu não sabia nada da história sem ser que se passava que os personagens eram astronautas, né? Então tinha a ver com essa temática, assim. E eu fui completamente surpreendida. O livro ele é incrível em várias camadas diferentes, assim. Me fez chorar, assim, ó, litros e litros e litros, tá? E, enfim, assim, agora, assim, quando eu paro pra pensar qual foi o melhor livro que eu li esse ano, a Atmosfera vem na minha cabeça, assim, realmente foi um que me marcou demais. Eu gostei muito mesmo desse novo lançamento da Taylor Jenkins Reid e, inclusive, virou o meu favorito da autora. Então, realmente, eu gostei demais e vale muito a pena ler. Se você ainda não leu, vale muito a pena ler. Eu, pelo menos, assim, fui completamente conquistada por essa história. A melhor continuação que você leu no primeiro semestre. Bom, gente, essa também foi outra que eu fiquei muito em dúvida sobre o que colocar, porque assim, esse ano eu li 2 séries de fantasia, né? Romantasia, só que são romantasias, pra mim, eu vejo elas muito diferentes, assim, mas enfim, mas que me conquistaram muito, assim, né? Então eu fiquei muito na dúvida sobre qual colocar aqui. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas eu não gosto de repetir resposta. Então, assim, eu sempre vou dar uma resposta oficial e se eu quiser repetir, eu faço tipo uma menção honrosa, ou se eu tiver em dúvida, eu vou fazer uma menção honrosa aqui, enfim. Então eu tava muito na dúvida sobre qual continuação colocar dessas 2 séries, porque, né, uma tem 3 livros lançados até agora e a outra tem 2 livros, e eu gostei muito dos livros, os primeiros, mas das sequências também. Então eu queria comentar sobre as 2 séries. Mas assim, a minha resposta oficial é o livro Heat of the Everflame, que é o terceiro livro da série The Kindred's Curse, que é uma série que está começando a ser lançada aqui no Brasil. Já foi lançado o primeiro livro, que foi traduzido como Despertar da Chama Eterna, e parece que o segundo livro vem esse ano ainda. E assim, eu li essa série em 2 meses, assim, em maio eu li o primeiro e o segundo livro, muito grudado, assim, e em junho eu li o terceiro.
e eu fiquei completamente apaixonada por essa série. É uma farofa literária, assim, mas é muito... Ah, ela me passa o gostinho das romantasias lá de 2020, 2021, sabe? A época que começou realmente a bombar. Então, eu sinto esse gostinho quando eu leio, quando eu tava lendo essa série, sabe? Então eu gostei muito. O primeiro livro eu gostei, o segundo eu gostei. Tem algumas coisinhas ali que não me agradaram tanto, mas no geral eu gostei bastante do livro. Mas o terceiro eu achei maravilhoso. Se eu não estou enganada, foi o único dos três que eu favoritei e dei 5 estrelas. Eu acho que os outros eu dei 4,5. Eu tenho que dar uma olhada, mas eu acho que foi. Então, realmente, eu gostei muito, muito, muito. Assim, eu tô completamente apaixonada por essa série. Sério mesmo, gente. E o quarto livro não tem data de lançamento ainda. E, assim, o terceiro termina de um jeito. Assim. Enfim, aguardo notícias, né? E eu queria fazer a menção honrosa para outra série que eu li nesse ano também, que me conquistou muito, que é a série de Assistente do Vilão, né? Que eu vou falar do livro, que é a sequência, né? Que é o Aprendiz do Vilão, porque eu gostei demais, demais, demais mesmo. Eu tinha gostado muito do primeiro livro, só que eu fiquei meio assim, se a sequência ia ser tão boa quanto, e eu amei, eu favoritei também. E, assim, nossa, incrível, eu gostei muito mesmo, eu achei super divertido, eu achei que desenvolve bastante a história, então eu achei uma sequência muito, muito boa. Então fica aí a menção honrosa para Aprendiz do Vilão. Algum lançamento do primeiro semestre que ainda não leu, mas quer? Bom, gente, eu não li ainda, mas eu já tô com ele em mãos, assim, ele chegou para mim ontem, eu acho. Mas eu nem abri a caixa, porque eu vou gravar videozinho de unboxing, não sei se vou colocar no Reels, ou não sei se vou fazer stories, enfim. Tô com uma caixa aqui, tô com outra aqui. Mas ele tá aqui, tá? A minha resposta, que eu vou ler logo, que é o livro Em Algum Lugar Além do Mar, que é a sequência de A Casa no Marcerulho. A Casa no Marcerulho eu li ano passado, é um livro do T.J. Klune, que virou, tipo assim, um dos meus autores preferidos. Eu li ano passado praticamente tudo que ele escreveu e eu amei. A Casa no Marcerulho foi um deles. E ele já lançou na verdade no ano passado. Setembro do ano passado lançou lá fora. Só que como eu estou fazendo a minha coleçãozinha em português, eu tava esperando lançar aqui no Brasil para eu poder comprar. E aí eu já comprava e fazia a coleçãozinha bonitinha. E aí lançou agora em julho. Ele teve o lançamento antecipado na Bienal. E aí lançou, acho que faz, sei lá, uma semana, 2 semanas, é super recente. Só que eu peguei um cupom, o preço acabou saindo muito bom para um lançamento. E aí eu acabei comprando. Então, assim, vem aí, eu vou reler A Casa no Marcerulho. E aí eu leio a sequência, mas eu tô bem ansiosa para ler, porque realmente eu amo os livros do T.J. Klune. Então, assim, é isso. Expectativas já estão lá no alto. O livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, eu vou falar pra vocês assim, eu sempre digo isso. Eu sou a pessoa mais desligada do mundo com lançamento, com coisa assim, a não ser que seja livros que realmente eu esteja esperando muito. Eu não sei o que que vai lançar e o que que não vai lançar. Então, assim, o único que eu sei, assim, ó, de certeza que vai lançar é O Aliada do Vilão, que é o terceiro livro da série de Assistente do Vilão. Isso aqui, maravilhosa. Gente, essa série realmente, assim, amorzinho. Esse livro, eu achava que ia ser o último da trilogia. Inclusive, todas as vezes eu acho que eu comentei sobre essa série, eu tenho falado, eu acho que é uma trilogia, porque a história parece já estar se encerrando, tal, tal, tal. Só que aconteceu? Ontem, acho que foi ontem, eu vi um postzinho que daí eu descobri que era a autora, né? Que tava a capa, assim, do Aliado do Vilão, e tinha, tipo, aquelas setinhas, tipo, indicando quais são as coisas que tem no livro, e aí falava algumas coisas, né, alguns elementos do livro, e aí falava, é o livro mais romântico da série até agora. Se é até agora, significa que vai ter mais. Legal. E eu felizaça, porque não, vai lançar já o terceiro e vai acabar a série. Pelo menos eu descobri a série, né? Porque já tá acabando. Aí, ó, mais um esquema de pirâmide. Não é mesmo? Mas enfim, gente, esse o lançamento está próximo, vai lançar agora em agosto. E parece o pessoal que foi na Bienal e coisa e tal falou que a editora Alt, né, que é a editora de Assistente do Vilão, vai fazer lançamento meio que simultâneo. Não sei se vai ser 100% simultâneo ou vai ser só no mesmo mês, enfim. Mas
vamos ter aí logo, logo, e eu com certeza se eu vou comprar pré-venda, tudo, vou ler, aí eu vou sofrer porque vai acabar com o final aberto, eu não vou ter a sequência. Enfim, é isso aí. O da série de The King's Curse, como eu comentei, não tem data de lançamento ainda. Tem uma data lá no Goodreads, que é abril de 2026, então, mas falaram que, tipo assim, já foi alterada essa data várias vezes, então não tem como saber. É, Esses dias foi feita uma atualização lá num negócio lá da autora e, né, colocaram que, tipo, ela tá tentando terminar o livro o mais rápido possível, mas eu imagino realmente que não vai vir esse ano. Então, por isso, né, eu vou mencionar só o Alhada do Vilão, que é o único que eu tenho certeza que vai lançar agora no segundo semestre. Fora isso, eu não lembro de mais nenhum. Tô olhando aqui pra ver se tem algum de séries, mas assim, esse acabou de lançar. Ah, tem o novo da R.F. Kuang, que eu não sei falar o nome, porque eu não gravei o nome ainda, mas que vai lançar em setembro. E assim, R.F. Kuang só escreve livrão. Então, assim, estou aguardando bastante esse livro. Vamos ver o que vai vir aí, mas tenho certeza que vai vir um livro incrível. O livro que mais te decepcionou este ano? Assim, gente, eu vou ser sincera, eu não li nenhum livro que eu tinha altas expectativas e que me decepcionou muito. Eu tive livros que eu não gostei, né? Livros que eu achei mais ou menos, mas assim, nenhum que eu, nossa, expectativa que tava lá em cima, coisa e tal, então não. Mas, dentre as minhas leituras aí, tinha um que eu estava animada para ler e que eu achei bem mais ou menos, que foi o livro Um Destino Tatuado em Sangue, que é o novo livro da autora de Uma Ponte Entre Reinos, que é a Danielle L. Jensen, eu acho que é o nome dela. Agora eu mudei de ordem as coisas aqui, eu já nem sei mais, mas acho que ele tá lá em cima, ou tá aqui embaixo. Enfim, também é relevante. É, mas eu li esse livro agora em junho, e eu tinha ouvido comentários bem positivos a respeito desse livro. Tipo, não que ele era excelente, mas porque era um livro bom, que era divertido e coisa e tal. E não bateu pra mim, gente. Assim, ó, não foi, infelizmente. Achei a história até com algumas coisas interessantes, mas assim, eu achei a protagonista chatíssima. Achei ela. Sério, eu achei ela insuportável, pra falar a verdade. O casal principal, não achei o desenvolvimento bom. Enfim, tem alguns pontos positivos, mas pra mim, assim, eu realmente eu não gostei. Eu até dei uma nota, tipo, eu dei 3 pra ele, que é a minha nota médio pra baixo, porque eu não achei ele de todo ruim, eu acho que ele tem uns momentos bem bons, assim. Só que eu esperava mais, sabe? Então deu aquela decepcionada, assim. Mas até agora eu não tive nenhuma grande decepção esse ano, que é muito bom, né? Vamos ver aí o que o segundo semestre vai reservar pra mim. Mas para esse primeiro semestre, então, eu vou deixar Um Destino Tatuado em Sangue, que de todos eu acho que foi o que me deu mais uma leve decepçãozinha aí. O livro que mais te surpreendeu este ano. E aí eu vou mencionar dois, porque um eu quero falar sobre ele para sair dos que eu estou comentando aqui, porque senão vai ficar uma tag só sobre os mesmos livros. Então eu vou tentar dar uma variada, mas eu vou fazer uma menção honrosa, tá? Bom, o que eu vou comentar mesmo, a minha resposta oficial, é o livro Cidade de Jade, que é o primeiro livro de uma trilogia. E que, assim, eu me surpreendi demais, gente. Porque, assim, eu comprei ele na Black Friday do ano passado. E eu comprei porque eu ouvi, tipo assim, duas pessoas falando sobre ele. E falavam muito bem. Assim, né? Os comentários eram bem positivos, assim, a respeito desse livro. Só que, como é um livro que, tipo, ninguém fala, eu fui realmente, né, por essas indicações, assim, né? Só que eu não esperava muito da história. Tipo assim, eu fui, tá, vou ler, pode ser que me entregue algo muito bom, mas eu não. Vamos ver o que vai dar aqui, né? E conforme eu fui lendo, de início eu tava achando muito confuso. Início de fantasia também é normal, né? Mas assim, eu fui lendo e eu tava achando meio confuso, tal. Não tava muito conectada ali com a história a princípio. Mas aí eu fui lendo, eu fui lendo, eu fui lendo, até que comecei a me envolver ali com a história, e aí tem um acontecimento em específico, e aí quando eu vi eu já estava chorando lendo esse livro, e aí foi onde eu parei e pensei, caramba, eu me importo com os personagens desse livro, com o que acontece nesse livro, sabe? E aí eu vi realmente o quanto esse livro estava mexendo comigo, digamos assim, sabe? Então, nesse momento eu pensei, ok, tá sendo mais importante do que eu achei que estaria sendo, sabe? Então, eu realmente eu gostei muito, muito mesmo. Eu tô com o segundo livro da trilogia no meu carrinho pra comprar, só que ele tá muito caro. Ele tá, tipo, R$ 70
E assim, pelo que eu saiba, não é um livro muito grande, assim, sabe? E ele nem é uma edição super chique, não, sabe? Eu tô achando, não é capa dura nem nada, então assim, eu tô achando muito caro pra uma edição simples. Então eu vou esperar baixar um pouco o preço, vamos ver se agora na Prime Day dá uma baixada, né, tal. Vocês vão estar vendo isso depois, então talvez eu tenha comprado esse livro, vamos esperar que sim. Mas eu realmente eu me surpreendi demais assim com esse livro. Eu não estava esperando muita coisa dele, apesar dos comentários positivos, apesar de eu esperar que eu esperava que as expectativas fossem alcançadas, sabe? Eu não sabia o que esperar da história, sabe? Então realmente nossa, eu me surpreendi demais, assim, eu super recomendo. É uma fantasia bem que ninguém fala sobre, mas eu acho ela muito boa, realmente me surpreendeu demais. E eu vou fazer a minha menção honrosa aqui a Spark of the Everflame, que é o primeiro livro de The Kindred's Curse, né? Porque realmente, bom, ele é o primeiro, então me surpreendeu muito, porque assim, já sei lá, uns 2 anos, um ano e pouco, uma menina veio pra mim na minha DM, e eu tinha falado de algum livro, que eu não lembro qual que livro que era, eu acho que era algum livro de Fort Wing, pode até ter sido o primeiro, e ela me mandou leia Spark of the Everflame, tem a série no Kindle Unlimited, coisa e tal. É muito boa, você vai gostar, eu acho que você vai gostar pelo que, né, você publica aqui e tal, eu acho que você vai gostar bastante, tem a série, né, em inglês lá, tal, beleza. Eu não, vou deixar aqui na minha lista e beleza. Só como eu tenho muito livro, eu falei beleza pra caramba, né? Enfim, como eu tenho muito livro, tipo assim, eu tô com a minha estante cheia de livro aqui, com o meu Kindle cheio de e-book, eu fui lendo as coisas que eu tinha e eu nem lembrava mais dessa série. Até que eventualmente eu vi que lançou aqui no Brasil e eu vi em alguma coisa que eu tava mexendo ali na Amazon e apareceu ele pra mim. Aí eu pensei, ok, tô precisando de uma fantasia, vou pegar ele pra ler. Mas, gente, eu tô num ponto que, assim, eu vou ser sincera, eu já li tanta fantasia que deu uma cansada. Principalmente um certo tipo de fantasia. Porque, por exemplo, eu falei de Cidade de Jade. Cidade de Jade é uma pegada completamente diferente de fantasia. Completamente. Então, assim, é um caso separado. Mas eu estou falando das romantasias que se passa nesse cenário meio medieval, que tem magia envolvido, que tem enemies to lovers, que tem, já falei magia, né? Mas que tem, tipo assim, questões é, o que eu posso falar sem falar spoiler? Eu ia falar uma coisa muito spoiler agora. Mas enfim, pra não entrar em spoiler, mas que tenham esses elementos, sabe? Aí tem par romântico, tem um padrãozinho de fantasia que eu tenho certeza que eu falei esses elementos e surgiram alguns exemplos na sua cabeça, sabe? Mas é o padrão meio acotar de fantasia, sabe? Que tipo, teve uma época que lançou centenas de livros iguais, assim. E eu li muito livro com essa mesma pegada. Então eu tinha dado uma bodeada, assim, sabe? Eu ainda tô, assim, com uma preguiça de livros assim, porque parece que todo livro que você pega é a mesma coisa. E aí teve a época que era só férico. Meu Deus do céu, era só livros de férico. Aí mudaram. Aí daqui a pouco, sabe? Aí agora a pegada é dragão, bota tudo que é dragão. Então parece que o pessoal, tipo, faz esse efeito manada, assim, sabe? Aí um deu certo, então vamos tudo fazer livro seguindo essa pegada, assim, né? E aí eu fui ler Spark of the Everflame, e assim, é uma história genérica de fantasia. O início ele é muito genérico, sabe? Ai, tem a menina que ela é uma curandeira, e aí a mãe dela some, e aí ela é uma mortal que mora na parte mortal ali do reino. E aí existem a outro lado da sociedade, que são os descendentes, que eles não são féricos, mas é como se fosse um férico, só com outro nome. Então, tipo assim, eles são imortais no sentido de, tipo assim, eles vivem por muito mais tempo, eles têm magia, eles são mais fortes. Então tem essa coisa toda, entendeu? Assim. Então, quando eu comecei a ler, eu tava real, tipo, nossa, eu li isso já em outros 500 livros de fantasia, sabe? Mas fui, beleza, deixa eu dar uma chance aqui. Eu falei, ok, isso aqui tá interessante, isso aqui tá interessante. E eu fui me envolvendo com a história, e aí eu cheguei no final e falei, caramba, quero o próximo, sabe? Então, assim, me surpreendeu, porque apesar dos clichês, apesar de ser genérico,
eu achei que é um genérico bem feito, sabe? Então, me surpreendeu. Gostei demais. Tô recomendando mais uma vez aqui pra vocês. E é isso. Mas fica com a recomendação também de Cidade de Jade, porque entre essas duas eu tenho certeza que Spark of the Everflame, né, a série, né, The Kindred's Curse, você vai ouvir falar muito ainda, porque ela tá começando a ser lançada no Brasil. Então, assim, ó, e é o tipo fantasia que estoura muito entre a comunidade literária que gosta de fantasia. Cidade de Jade não. Então, assim, leia Cidade de Jade porque é muito bom. É uma história muito mais original, realmente, assim. E é uma pegada completamente diferente. Então, quem quer algo diferente de fantasia, leia Cidade de Jade. Só ressaltando que não tem romance. Não é uma romantasia, é uma fantasia. Então, né, fazer essa distinção aqui bem clara entre os dois. Novo autor favorito. Então, gente, eu tô falando tanto, eu não posso, eu coloquei duas autoras aqui, que é a Pen Cole, que é a autora de The Kindred's Curse, que assim, devorei os livros dela, que são gigantes. Ela me fez me reapaixonar por essa romantasia farofa, sabe? Então, assim, cara, é isso. Não é a escrita mais original do mundo? Não é, mas eu amei. E é isso, é tudo que eu preciso falar sobre. E a outra, eu vou colar aqui o nome dela, é a Hannah Nicole Meyer. Merer. Merer. Não sei como é que se fala, que é a autora de Assistente do Vilão, gente. São as minhas duas séries preferidas do ano, então assim, entende? É, cara, os livros dela são muito divertidos. Eu só li os dois, né? O de Assistente do Vilão. Mas a escrita dela é muito gostosinha, gente. É muito boazinha. É sério. Assim, tudo. Tudo mesmo. Então, eu não vou continuar falando, porque eu já vou falar sobre mais coisas dessas séries nos próximos. Essa daí tá super repetitiva, mas é isso. Vamos aí pros próximos. Sua quedinha por personagem fictício mais recente. Essa, gente, fazia tempo, eu acho que fazia já umas duas, para até para mais, tags que eu não tinha uma resposta muito clara, assim, porque eu não tava. Nenhum personagem que eu lia dava aquela coisa de ok, sabe? Aqueles personagens lá da era 2020, 2021, que a gente lia e ficava, meu Deus, esse personagem aqui. Fazia muito tempo que não tinha um personagem realmente que pegava assim, minha atenção, sabe? Que eu realmente eu tinha um crush pelo personagem. Pois bem, esse ano me vieram dois. E sim, são dois personagens das duas séries. Eu tô monotemática, gente. Não posso fazer muita coisa, assim, porque realmente tocou em mim, entendeu? Que é o coraçãozinho. Vou começar por ele, que é o vilão, tá? Ou o Tristan, que é, né, o vilão de Assistente do Vilão. Eu gostei muito do Tristan, né? Ele é um personagem muito interessante. Uma coisa que eu gosto muito é que Assistente do Vilão tem ponto de vista da protagonista, né, da Eve, e do vilão. Então, assim, é muito bom porque a gente consegue ter acesso ao ponto de vista dele. Isso eu acho fabuloso. Além de que o fato dele ser o vilão é muito interessante. É claro que tem muitas questões ali dentro da história, mas, assim, é maravilhoso, é só maravilhoso demais. A química dele com a Eve é, ó, 10 de 10, sabe? Então, maravilhoso. Estou apaixonada pelo vilão. É isso. E o segundo personagem é o Luther, Luther Corbois, não sei como é que se fala, que é o protagonista masculino, né, de Spark of the Everflame. É isso, gente. Olha só, eu repetindo as duas novamente. Gente, ele me fez assim, ó, me deu o mesmo gostinho que Reason me deu quando eu li a primeira vez a Cotar. Isso é todo o incentivo que eu preciso dar para você ler Spark of the Everflame. Mas realmente, assim, eu achei ele muito mocinho de fantasia, que eu tava sentindo falta, sabe? Desse mocinho, que tem todos os clichês possíveis envolvidos na criação desse personagem. Mas funciona muito bem. Além de que a química desse casal principal, gente, assim, ó, não é tudo maravilhoso. Então, assim, criei crush nos dois, é isso. E mais motivos aí para essas duas séries terem me conquistado, ainda mais. E mais motivo para vocês lerem essas duas séries também. Então, é isso. Motivo eu tô dando de sobra aqui para vocês irem conhecer essas duas séries se vocês ainda não conhecem.
Seu personagem favorito mais recente. Essa era outra também que fazia tempo que eu não achava, tipo, um personagem que realmente, sabe, nossa, eu gostei desse personagem. Não em questão de, tipo, ai, crush e tal, mas, tipo, personagem que você gosta de acompanhar, sabe? Fazia muito, muito tempo. E aí eu vou repetir mais uma vez a personagem, mas é porque, assim, gente, quando eu fui ver os livros que eu li esse ano, eu pensei, tá, qual desses, assim, é uma personagem que realmente eu gostei muito, tipo, de acompanhar, sabe? Principalmente protagonista, porque protagonista é mais complicado, né? E, cara, eu amei a Eve. Eu, assim, a Eve de assistente do vilão, eu amei ela, amei. Porque, assim, ó, ela é um tipo de personagem que há um tempo atrás eu tinha muito cansado. Porque ela é aquela personagem que ela é super atrapalhada, sabe? Desajeitada e fala o que pensa no sentido de, tipo assim, ela não pensa no caso, tipo, veio na cabeça dela, ela fala, sabe? Então ela se mete em situações às vezes muito, muito vergonhosas, assim, sabe? Que você sente aquela vergonhazinha alheia, assim. É, e teve uma época que realmente teve tanta personagem assim que cansou. E aí eu peguei, assim, eu enjoei de personagem assim. Só que a Eve, ela casa perfeitamente com a história que está sendo construída, sabe? E o jeito dela casa muito com o jeito do vilão, que é completamente o oposto, né? O jeito dela, teoricamente, né? Então, assim, eu acho que ela ser assim faz total sentido com a história que está sendo contada, sabe? Eu acho que faz parte dessa construção da história. Então, cara, é isso, sabe? Eu realmente eu adorei a Eve, realmente. Ela e o vilão, assim, ó, maravilhosos, gostei bastante, assim, tanto os dois como casal, quanto como personagens, realmente, assim, né? Acho que realmente foram bem construídos, assim, eu tô gostando bastante da Eve, sabe? Acho que ela é bem interessante. Além de que, tipo, é muito interessante ver também que ela não vai por essa coisa de ai, é a mocinha boazinha, sabe? Não, tipo, ela vê o vilão fazendo as vilanidades dele ali e ela fica meio que. Ela começa a aceitar e entender, não, beleza, é que é esse o jeito que eu vou viver aqui, né, convivendo com essas pessoas aqui, coisa e tal. Então eu acho interessante que ela não cai para um lado meio da moralidade, sabe? Que poderia cair com outras personagens, sabe? De ter essa coisa de não, mas eu sou uma pessoa boa e eu tô trabalhando pro vilão e coisa e tal, e ter toda essa questão. Não, ela realmente abraça aquilo e ela entende, né, o que acontece ali. Então eu acho muito interessante. E até ela cai um pouco mais, tipo, de abraçar o lado dela de ser uma vilã de repente, sabe? Tanto é que o nome do segundo livro é Aprendiz de Vilão, né? Então, assim, eu acho muito interessante, assim, como vai, assim, um pouco para esse lado também. Então, eu gostei bastante da Ivy, assim, acho que ela é uma personagem bem interessante e faz muito sentido ela ser do jeito que ela é dentro dessa história. Um livro que te fez chorar neste primeiro semestre. É, assim, eu sou muito chorona, então vários livros me fizeram chorar neste primeiro semestre. Mas eu separei dois que, assim, ó, realmente me fizeram chorar muito nesse primeiro semestre, tá? Um deles eu já falei sobre, então eu vou deixar como uma menção honrosa, e o outro eu vou deixar como a minha resposta oficial, que é o livro O Rouxinol. Esse é um livro que eu já vi muitas vezes, há muito tempo eu vejo a capa desse livro, tudo. E esse ano, como eu me propus a ler livros que saíssem da bolha de fantasia, romance, coisa e tal, eu, eu resolvi pegar uns livros mais de ficção, mas que não entra nessa categoria, né, de fantasia, enfim. E eu resolvi pegar o Rouxinol, ele estava disponível no Kindle Unlimited, e assim, o final desse livro, gente, é devastador, assim, ó, nossa, me quebrou, assim, ó. Esse foi um livro que eu dei 5 estrelas, eu não cheguei a favoritar, porque eu acho que faltou o extra para eu favoritar, mas assim, ó, ele é um livro muito bom mesmo. Ele é um livro que ele se passa em duas linhas narrativas, então, né, o presente e o passado ele se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele é muito pesado. E o final, realmente, eu lembro que eu tava lendo eu tava no escuro, eu tava lendo no Kindle, né? E tava lendo assim, deitada, e eu lembro que eu
tipo, botava o cobertor, assim, a mão na boca e eu chorando, gente, soluçar com o final. Não, assim, ó, nossa senhora, o final realmente, porque eu não esperava, tudo que vai sendo mostrado ali e o jeito com que vai sendo mostrado, nossa, dói, assim, ó, dói quando você vai lendo, sabe? Então realmente é bem triste, assim, mas é um livro maravilhoso. Eu tô com outros livros dessa autora pra eu ler, porque realmente eu gostei muito, assim, da escrita dela, sabe? Só é isso, separa a caixa de lenço junto. E a menção honrosa é o livro que eu já comentei aqui na lista, é o Atmosfera, né? Gente, eu me emocionei, assim, em alguns momentos durante a leitura, mas nos últimos 20, 30% desse livro foi ladeira abaixo. Abriu, assim, as porteiras, que eu chorei. E era engraçado porque eu tava lendo, agora é engraçado, né? Eu tava lendo e eu chorava, chorava, chorava. E eu parei de ler assim, eu pensei, por que que eu tô chorando tanto? Sabe? E eu, tipo, tentava limpar a lágrima e continuava escorrendo assim, e não cheguei a soluçar, mas foi muito perto de soluçar mesmo. E eu terminei assim, aquela coisa. No outro dia meu olho tava inchado quando eu acordei de chorar, assim, realmente. Então, minha dica, separa a caixinha de lenço no final, tá? Assim, porque realmente. Mas esse livro é maravilhoso também, então. Não adianta, né, gente? O leitor tem um padrão. Se faz chorar, ele é muito bom. É isso, esse é o padrão pra gente avaliar se um livro é bom ou não. Mas realmente chorei bastante com a atmosfera também, assim, então fica essa menção honrosa e essa dica pra quem for ler, de já se preparar emocionalmente e já deixar ali de lado a caixinha de lenço para você poder ler com esse apoio aí. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu vou citar dois também, porque eu ia citar só um, só que eu já falei tanto sobre esse livro aqui que eu resolvi deixar esse Dimensão Honrosa, tá? E aí eu vou citar outro livro para eu poder falar sobre mais livros, né? Porque essa é a intenção dessa tag aqui. Bom, o livro que eu vou citar é o livro Amor Fati. Ele é um livro nacional, né? Ele é de duas escritoras nacionais. E eu adorei. Assim, eu já sigo as duas faz um tempinho no Instagram. Só que eu nunca tinha lido nada delas. Assim, e eu tava procurando, porque foi depois que eu terminei de ler Spark of the Everflame, e a minha intenção era começar o próximo, tipo, imediatamente. Só que eu não gosto muito de emendar a leitura de série, porque é receita para ressaca literária. Então eu gosto de dar uma quebrada com outro livro antes de dar sequência. E aí eu queria um livro mais levinho, romancezinho, tal. E aí eu fui olhar e eu achei esse, eu achei a capa bonita assim. E aí eu fui ler a história, achei interessante, as avaliações eram boas, e aí eu peguei para ler. Eu li em tipo 3 dias. Eu gostei muito, eu achei o livro muito levinho, muito divertido, sabe? A escrita é muito gostosinha de ler, eu fiquei com muita vontade de ler outros livros das autoras. Como eu falei, é um romance nacional, é um romance sáfico, tem no Kindle Unlimited. Então, assim, ó, super tranquilo para você ler, tá? Para você encontrar. E eu realmente eu tô bem curiosa para ler outros livros delas, assim, porque a escrita eu achei muito, muito boa. Achei super gostosinho, como eu falei, eu li rapidinho. Era aquele livro que realmente é isso, você lê e você nem sente a história passar, sabe? Então realmente eu fiquei muito felizinha lendo assim esse livro. O romance também é super bem construído, bem bonitinho, então eu achei bem legal, assim, gostei bastante desse livro. Fica a recomendação para quem gosta de um romance fofo, leve e rápido de ler. E a minha outra resposta, que é a minha menção honrosa, que eu tinha colocado aqui, é o assistente do vilão, gente. Sim, eu sei, estou falando de novo. Mas é porque assim, eu passei por uns meses aí que eu li vários livros, eu li livros que eu gostei e tudo, mas que fazia tempo que eu não pegava um livro e eu ficava genuinamente feliz lendo, sabe? Não era aquela sensação de estou preocupada pelos personagens, estou ansiosa com a história, estou não sei o quê. Porque isso acontece quando eu tô lendo, principalmente fantasia, tá, gente? Eu fico muito tensa lendo ali. Mas assim, essa sensação de tipo, nossa, eu tô lendo esse romancezinho, né? Que é uma história de fantasia, tem um romance, e é tudo muito inho, né? E quando eu falo de assistente do vilão, eu sempre gosto de ressaltar que essa é uma história que, pra mim, eu acho ela bem bobinha, na verdade, sabe? Ela é muito. é, eu não diria infantil, porque ela não é infantil, pelo amor de Deus, não é infantil.
mas ela tem uma pegada um pouco mais infantilizada, digamos assim, do que outras fantasias, sabe? Então ela tem uma linguagem que ela não é voltada, né, como eu falei, não é voltada para o público infantil, mas ela tem essa pegada um pouco mais leve, mesmo não tendo coisas leves. Eu não sei se estou me fazendo muito clara. Mas é que a vibe toda do livro, ela é muito gostosinha, sabe? Ela é muito felizinha, assim. Então eu lia, e principalmente quando eu via ali as interações do vilão e da Eve, eu realmente já fazia meses que eu não pegava um livro e eu me pegava rindo, sorrindo lendo o livro, sabe? De você ver aquela interação e você ficar feliz, e você sabe, dar aqueles pulinhos de alegria enquanto você tá lendo. Fazia muito tempo que isso não acontecia. E aconteceu com o acidente do vilão, sabe? Então, é o que eu gosto de falar, assim. Eu acho que quando você vai ler esse livro, eu acho que você tem que ajustar suas expectativas, sabe? Porque eu já vi bastante gente criticando por isso. Ah, é um livro muito bobinho, é não sei o que, tal, tal, tal. E realmente ele é. Mas eu acho que você tem que abraçar isso, você tem que entender que ele vai ter essa pegada. E aí, se você entender, você vai gostar muito mais da leitura, tá? Fica a minha dica aí. Mas realmente foi um livro que me deixou extremamente feliz enquanto eu estava lendo. Mas o outro livro também, o Amor Fati, também foi outro que me deixou super felizinha enquanto eu estava lendo. Então, fica a recomendação dos dois aí para você ler. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu não assisti muitas adaptações, né? Apesar dele falar cinematográfico, eu sempre considero adaptação no geral, mas assim, esse ano eu não assisti muita adaptação. Quer dizer, eu até assisti adaptação, mas tipo, não necessariamente eu li o livro, sabe? Bom, eu fiz 3 vídeos aí só falando sobre uma adaptação, né? Que é a série Descoberta das Bruxas. Mas eu não acho que seja uma adaptação muito boa, então não vou mencionar aqui. Eu vou mencionar, né, o nosso Orgulho Brasileiro. Ainda estou aqui. Eu assisti o filme primeiro e eu li o livro depois, né? Inclusive, esse é um dos meus livros preferidos. Eu tinha ficado em dúvida, eu ia colocar ele como meu favorito do ano, tá? Só que aí eu realmente, a atmosfera mexeu muito comigo porque tem outras questões ali, enfim. Mas ainda estou aqui, é muito bom. E aí, como eu ia falar sobre ele aqui, eu pensei, ok, separa, então deixa a atmosfera lá e ainda estou aqui para eu poder falar sobre ele, exclusivamente sobre ele. Eu gostei muito, assim, como eu falei, né, eu vi o filme primeiro, e eu gostei muito do filme, não tem nem o que falar, o filme é maravilhoso. E aí eu fui ler o livro, e o livro ele tem uma pegada diferente, porque assim. Ai, bati no microfone. É, ele conta aquela história que a gente vê no filme, só que ele conta mais coisas, né? Porque o livro ele é contado, ele é escrito, né, pelo Marcelo, que é um dos filhos ali do Rubens e da Eunice, né? E ele conta de várias coisas, assim, vários momentos da vida dele, da vida deles ali, né? Enquanto família, enfim, ele fala da época do desaparecimento do Rubens, né? Que ele foi pego ali pelos militares. Ele fala de outros momentos da vida dele também. Ele chega a mencionar por cima, né? A época do acidente dele. Enfim, tem vários momentos ali que são mencionados realmente. É, só que é isso, assim, são várias coisas, não apenas aquele momento, aquele recorte de quando aconteceu ali, né? Quando eles capturaram o Rubens. O filme ele foca mais nessa parte, né? Então, assim, se a gente fosse falar em questão de fidelidade, livro com o filme, ele não é 100% fiel, mas eu acho que ele traduz de uma maneira muito cinematográfica, realmente, né? Não tinha como fazer de outra forma para transformar num filme. Então eu acho que foi feito de uma maneira muito interessante. E o livro, o filme eu já acho pesado assim em vários momentos, né? Eu comentei, ainda não lembro em que vídeo que eu falei, mas eu assisti o filme inteiro assim de braço cruzado, numa mistura de tristeza e raiva, sabe? Assim, é essa sensação que me passou, sabe? E não porque o filme é ruim, mas porque a história que ele passa é tão, sabe, tão angustiante assim que e você saber que foi verdade, não só com aquela família, mas com várias outras, né? Então, realmente, essa foi a sensação que eu tive ao ler o livro, ao assistir o filme, desculpa. E ao ler o livro, essa sensação até piora, porque tem momentos em que são coisas descritas de forma ainda mais aprofundadas, digamos assim,
que o filme não tem como passar isso pra gente. Então o livro ele conta. Então tem coisas ali no final que são faladas, né, a respeito do Rubens, quando ele estava preso, tudo que são bem pesadas, assim. Mas é um livro muito, muito bom. Eu também fiquei muito curiosa de ler outros livros do Marcelo. A escrita dele é muito boa, porque ele é um livro biográfico, né? Assim, ele é um livro que vai ter essa pegada mais biográfica ali. E né, vai tendo essa pegada histórica também, né, do momento que o Brasil passava naquela época. E é tudo feito de uma maneira muito interessante, sabe? Então, nossa, esse livro, assim, realmente é muito, muito bom mesmo. Para quem leu o livro, para quem assistiu o filme, aliás, eu acho que vale a pena. E para quem ainda não fez um nem outro, leia o livro, conheça a história e depois assista o filme. Vale a pena conhecer as duas mídias, com toda certeza, né? Tem as suas diferenças ali, como eu comentei, e vale a pena conhecê-las. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. Gente, eu até peguei ele para mostrar aqui para vocês, que merece mostrar. Os Jogos dos Deuses. Esse livro eu ganhei da editora Paralela, eu recebi, né, da editora Paralela, e eu achei essa edição assim, ó, porque a editora Paralela, ela não é muito conhecida por livros de fantasia, né? Assim, geralmente tem uns livros mais, tem romance, tem uns livros de ficção, tal, mas fantasia. E assim, nessa edição, vamos lá, capa dura, tá, gente? Assim, capa dura. A capa eu já acho muito bonita, é a capa original, né? Mas assim, eu acho ela bonita, o desenho, tudo. Lateralzinha, né? Normalzinha. Uma coisa que eu acho legal é que veio, tipo, vários marcadores de página e todos eles seguem esse padrãozinho aqui da lombada. Parte de trás normal. Mas aí vem a pintura trilateral. Olha isso, gente. Não sei se a câmera tá captando bem direitinho, se está focando. Mas assim, vou aproximar da câmera, né? Estamos aqui pra isso, né? Que bem blogueira. Pode ser que agora esteja tudo desfocado e eu não sei, tá? Se tiver desfocado, desculpa, gente. E aí por dentro, deixa eu tirar aqui, peraí. Tem uma ilustração aqui na capa, na contracapa aqui, né? E por dentro ele é normal, né? Um livro como qualquer outro. Mas assim, eu achei lindíssima essa edição. E esse ano eu comprei livros mais do mesmo, assim, livro básico e tal. Mas esse aqui, realmente, eu achei ele muito bonito. Tá super caro também, mas eu achei super bonito, tá? Eu, assim, ó, Editora Paralela, muito obrigada. Inclusive, esse é um livro que eu gostei, tá? Não é o melhor livro do mundo, mas eu gostei, achei divertido, gostei do final e tô curiosa pra ler o próximo. Então, fica aí mais uma indicação da lista de hoje pra eu falar, só pra poder dizer que eu não falei só sobre Assistente do Vilão e Spark of the Everflame, tá? Fica aí mais uma recomendação, mesmo não sendo um livro ótimo, tá? Quais livros você quer ler muito até o final do ano? Gente, minha lista é assim, ó, infinita. Não, eu tenho os meus planos, né, gente? Assim, ó, de lançamento, eu tô batendo minha estante. De lançamento, eu já falei, né? Tem o Aliada do Vilão, que vai lançar agora em agosto, que eu quero muito ler. Tem um novo livro da R.F. Kuang, que vai lançar em setembro, que eu quero muito ler. Tem um Em Algum Lugar Além do Mar, né, que é o livro novo do T.J. Klune, que eu quero muito ler. Eu tenho os meus livros da estante, que estão aqui. Mas assim, eu diminui bem, tá? Agora eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tô com 15 livros não lidos. 18 se eu contar os 3 que chegaram agora, né? Mas assim, isso fora os livros que eu já li, mas não li na edição, né? Tipo, A Casa no Marcerulho, que eu já li no e-book, mas eu comprei o físico em português. Coisas assim. Mas livros realmente não lidos eu tenho 18 agora, né? Já tive mais, já tive com quase 30 livros. Então, assim, eu quero dar uma boa diminuída nessa lista. Eu tô sempre tentando todo mês pegar uns 3 livros daqui, 3, 4 livros daqui, pra dar uma diminuída boa. O problema é que eu continuo comprando, né? Então resolve nada. Não, tô brincando. Eu pretendo também esse ano, uma coisa que eu comentei, né? É que eu tô tentando ler livros além da fantasia e além do romance, né? Então eu tô inserindo livros de ficção, mas que não sejam, né? Ou ficção drama ali, né?
e eu tô tentando incluir clássicos na minha leitura. Agora em julho, né, eu li Dom Casmurro, que eu nunca tinha lido, olha só que coisa, né? Um absurdo que eu nunca tinha lido esse clássico, o maior clássico da literatura brasileira. E eu tô com esse projeto, digamos assim, de ler outros clássicos nunca lidos, né? Então, eu tenho vários já que eu já peguei no Kindle Unlimited ali, que eu quero realmente ler, assim, não só livros nacionais, mas outros livros também, né, que são conhecidos e são muito falados. É, eu tô com plano de ler pelo menos um por mês, então vamos ver, né? Então pelo menos mais 5 vem aí, porque eu já li o desse mês que foi Dom Casmurro, né? É, mas é isso. Não sei se tem mais algum livro. Deixa eu olhar aí. Ah, não, eu acho que é isso. Ah, o segundo, né? O Guerra de Jade, que é o segundo do Cidade de Jade. O terceiro de Ascensão das Trevas não vem nunca mais, pelo jeito. Mas eu acho que é isso, gente. É isso, tive que dar uma colada aqui porque essa eu não preparei nenhuma resposta. Mas vamos ver o que a gente consegue ler até o final do ano, né? Espero que leia ainda, né? Que eu leia livros bons aí para a próxima tag tá recheado de livros e que eu não seja monotemática, né, gente? Desculpa, eu sei que fui meio monotemática, então vamos torcer para que esses livros do próximo semestre sejam muito bons para variar bastante aí nas respostas da próxima tag. Mas então era isso, gente. Essa foi a Book Tag 50%. Como eu já falei, gente, a próxima vai ser ou final de dezembro ou início de janeiro, né, para comentar as leituras do segundo semestre. Mas deixem aqui então o que vocês acharam, como é que foram as suas leituras desse primeiro semestre, se vocês já leram alguns dos livros que eu comentei, se você tem sugestão de livro para eu ler aí no próximo semestre. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.